Paz do Senhor Jesus. Hoje estamos novamente aqui para trazer uma palavra de Deus à tua vida, ao teu lar. Eu quero estar orando agora, buscando ao Senhor em oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe, Senhor Deus eterno, o nosso louvor, a nossa oração. O Senhor possa estar presente em nosso meio. O Senhor possa estar, Senhor Deus, nos dirigindo nesta manhã, nesta palavra, Senhor, que o Senhor tem para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou feliz porque mais um final de semana, né? E nosso prazer é poder falar de Jesus, falar daquilo que Ele fez aqui, de tudo aquilo que Deus tem nos dado, né? É um presente do céu para nós, a sua palavra. E eu queria que vocês pudessem me acompanhar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 25. Um pequeno trecho da palavra de Deus, que fala sobre o rico, né, e o Lázaro. Dois reinos diferentes, porém um abençoado. Nós vamos ler agora na palavra de Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E claramente disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e lhe refresque a língua, porque estou atormentado nesta chaga. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. É um texto bem assim, como diz, é uma palavra forte, né, irmãos? É uma palavra forte. Falar do rico e do Lázaro, talvez muitas pessoas nem entendam. Mas por que isso, né? Por que aconteceu? Por que aquela pessoa, o rico vai para o inferno e o pobre vai para o seio de Abraão, vai para o lar celestial, para Deus? Aqui está se referindo a duas pessoas distintas, uma pobre e a outra rica. Porque o reino de Deus, amados, ele é algo assim, não é palpável, é espiritual. O reino de Deus é pela fé. Nós temos a certeza que nós partiremos daqui, como nós viemos a este mundo, nós retornaremos diante de Deus. Então nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira, a nossa vida ela tem um pouco de tempo. E logo, né, nós estaremos partindo. Se não partir enquanto é novo, parte-se no meio da idade. Se não partir no meio da idade, na velhice. Mas um dia nós estaremos com Deus. E aquele rico, ele tinha muita riqueza. Ele era um homem que vivia nos bens, comia-se bem, se vestia bem, vivia no meio da família, tinha seus prazeres, né, grande, quando ele morava, onde ele morava. E Lázaro era um homem pobre, que vivia a mendigar. E esse homem não tinha nada que comer, nem vestir, não tinha nada. E ele desejava, ele ficava na porta do rico e ele ficava imaginando assim, se eu pudesse entrar lá e comer um prato de comida e pudesse
me alimentar, mas se pudesse também somente com as migalhas do que cai da mesa de Lázaro, eu pudesse me alimentar. Mas ele era um homem temente a Deus, ele tinha temor no seu coração, ele vivia uma vida praticamente além de ser pobre, mas ele era grato a Deus, ele tinha o Senhor na vida dele. Então, apesar da pobreza, mas ele tinha uma esperança. Ele sabia que um dia ele ia partir e estará com Jesus. E aconteceu que Lázaro morreu. E ele foi para o seio de Abraão. Olha, ele foi para a eternidade, lugar de paz, lugar de bênção. E ele estando ali, ele foi amparado, né? Ele recebeu as honras dele. Olha, filho, você foi fiel até aqui, então entra para o teu reino. Mas o rico morreu. A Bíblia fala que ele foi enterrado. Quer dizer, fizeram até um grande enterro. O rico morreu, fizeram um grande enterro, né, com honras, e foi levado ali. Só que o rico, a nossa alma, a gente tem que entender o seguinte, que a nossa alma, ela não morre. O Espírito que está em Deus, nós, ele é eterno. É o Espírito que Deus deu fôlego de vida para nós. Ele não morre. A carne, essa carne aqui, ela morre. Tudo vai para a terra. Mas o Espírito, ele vive. Tanto para a salvação, para viver as delícias que Deus preparou lá no céu, como o tormento que está para aqueles. As pessoas perguntam assim, mas por que eu vou ser atormentado? Por que eu tenho que ir para o inferno? Não, você não tem que ir para o inferno. Você tem aqui na terra a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador e ter a certeza, é um selo que nós recebemos do Senhor, e naquele grande dia nós não vamos passar por esse tormento, porque nós vamos direto para o céu. A vantagem do cristão aqui é fechar os olhos e estar direto, nós não temos nenhuma transferência, nem vai para ali, vai para lá para depois subir, não. Nós vamos direto ao Pai, nós vamos se encontrar com Jesus. Lázaro teve essa oportunidade maravilhosa. E o rico chegando lá, né, no Hades, ele viu foi sofrimento. Porque quando a pessoa não tem Cristo, ela partindo daqui para a eternidade, olha o perigo, irmãos, olha o perigo, você que não tem Jesus, pessoas que não são crentes, que precisam de Jesus, e até mesmo os que já aceitaram estão se afastando, olha o perigo de estar longe da presença de Deus. Se você morrer sem Jesus, você estará em apuros, porque a palavra diz aqui, e clamando lá no versículo, no capítulo 16, o versículo 24, diz assim, e clamando disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Interessante que Abraão ainda diz assim, lá no versículo 29, no capítulo 29, diz assim, e disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e o profeta, ouçam. Então, o que acontece? Você partiu daqui para a vida eterna, não tem mais jeito nenhum. Lázaro estava no seio de Abraão, lá não tem contato nenhuma com o Hades, né, com o inferno. É uma separação total. Quando o rico disse para Abraão que pelo menos Lázaro tocasse, né, a pontinha do dedo na água, molhasse a boca dele, ele pensava que ainda haveria uma ligação, não tem mais ligação nenhuma. Então, o que acontece? Abraão ainda diz para ele assim, olha, se você tivesse ouvido os profetas, os homens de Deus, hoje nós aqui, ouça os pastores, ouça a palavra de Deus, ouça aquilo que vem, porque a Bíblia ela é só revelada através da nossa boca. Se nós falarmos ela está sendo transmitida às pessoas, para que elas ouçam o que o Espírito fala sobre a terra, o que o Espírito de Deus fala aos nossos corações. Ouça, se arrependa,
Saia desse caminho errado, se converta a Jesus Cristo, limpa teu coração, entrega totalmente a Ele, para que você, na hora que partir, você tenha paz. E essa paz não é só na hora que parte, não. Nós temos paz aqui na terra com Jesus. Por mais que nós possamos passar tribulação, nós temos paz aqui na terra. Nós não estamos aqui assim somente, o crente é aflição, não. Nós passamos por aflição, nós vemos tanto sofrimento, nós vemos tantas coisas ruins, mas nós temos dentro do nosso coração o amor de Deus, a graça de Deus, e isso nos basta. Nós não precisamos ter medo, andar temeroso, andar achando que tem alguém perseguindo, não. O inimigo ele está ao nosso redor está Jesus Cristo. Ele pode fazer o que quer, você pode ouvir muitas coisas erradas, você pode ouvir muitas pessoas falar mal dos crentes, falar mal da igreja, falar que os crentes não valem nada, mas para Deus nós somos pedras preciosas. Isso que importa. Mas aí fora ainda há muitas pessoas que dão ouvido à palavra de Deus, que querem essa oportunidade, e elas precisam ouvir desse Deus tão maravilhoso, que além de ter nos dado vida aqui na terra, ainda nos dará a eternidade com Ele. Então nós não precisamos ter medo. Nós precisamos sim pregar o Evangelho. Mesmo que você receba pedrada, você vai receber pedrada. Você vai receber escárnio. Vão escarnecer de você. Vão te injuriar, até te empurrar. Mas não tema isso não, amados. Não tema isso. Creia que Jesus está com você. Eu já passei muitas provas no trabalho, com pessoas que são incrédulas, eles se escarneiam mesmo do cristão. Mas a minha alegria é sorrir, né? Eu olho assim e abro meu sorriso, assim como diz, oh Deus, tem misericórdia dessa vida, né? Ela precisa ter um encontro com Deus, porque o cristão, ele não pragueja ele não defama o incrédulo, nem defama as pessoas que, ele não aceitou Jesus e porque ele vai para o inferno. Não, nós não fazemos isso. Nós falamos da palavra de Deus, nós falamos do amor de Deus àquela pessoa, sabe? E nós temos a certeza de que ela um dia vai encontrar-se com Deus. Agora, se ela fechar o coração e rejeitar, vai ser que nem o rico aqui, que rejeitou, não quis ouvir falar de Deus. A riqueza encheu o coração dele. Para ele, o Deus dele era a riqueza, era o dinheiro. É que nem hoje acontece no mundo. As pessoas vivem olhando pela riqueza, pelo aquilo que tem. Eu tenho tantas casas, eu tenho prédios, eu tenho construções imensas, eu sou dono disso, daquilo outro. Irmãos, isso tudo passa. Isso fica, na hora da morte, é só ele e a morte ali diante dele. Se ele tiver Jesus, ele vai deitar na cama e vai agradecer a Deus. Sabe por quê? Deus não condena a riqueza. Deus não condena a riqueza. Deus condena o homem colocar o coração na riqueza e achar que ele pode tudo, que ele que manda, que ele desmanda. Não, quem manda é Deus. É Deus que manda em todas as coisas. Coloca a vida diante de Deus e diga, tudo foi Ele que me deu. É Ele que é dono da minha vida. Fazer que nem Lázaro. Lázaro disse, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E essa é a alegria do cristão. É de saber que Deus não deixa a gente, o cristão, a mendigar o pão. Mas se por um acaso ele viver numa vida dessa, não ter condições de sair, ninguém olhar para ele, ele tem ainda, se ele ter o coração temente, ele tem a Deus, ele será salvo, mesmo na pobreza. Porque Deus olha pelos pobres, Deus olha pelos aflitos, Muitas pessoas ajudam, as pessoas são ajudadas, inclusive até elas saem dessa vida e depois dão testemunho de que estavam morrendo ali porque outrora viveram numa vida errada e foram lançados, porque o diabo ele não veio trazer vida para ninguém, ele veio trazer morte. Então ele tira tudo que a pessoa tem e lança ali no lamaçal do pecado.
E a pessoa fica ali, se ela tiver em vida e tiver oportunidade de aceitar Jesus Cristo, Jesus muda a história da vida dela, tira ela de lá. Mas essa história contada aqui de Lázaro era mostrando que naquela época também existia a pobreza. E o Lázaro estava ali, era um homem pobre. Quantas pessoas passavam por ele, davam um pedacinho de pão, davam alguma coisa. Ele estava ali na porta do rico porque ele sabia que quando as pessoas saíam, dava alguma coisa para ele, ele comia. E mesmo assim, ele não negou a Deus, o seu coração era íntegro diante de Deus. Por isso que quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão, ele foi para Deus, ele foi buscar, ele foi encontrar-se com aquele que deu a vida para ele, regenerou Lázaro. É como se fosse o filho quando voltou, que tinha pedido tudo para o seu pai, sua riqueza, e saiu e o pai deu. Só que ele voltou arrependido. Aí é uma outra situação. Ele voltou arrependido e chegou-se ao pai. E lá o pai deu uma veste nova, colocou um anel no dedo, deu a melhor comida, porque isso era em terra. Era aqui na terra. A volta do filho pródigo foi aqui na terra. Então ele teve toda essa oportunidade e se arrependeu e voltou ao Senhor Jesus Cristo. E se pediu perdão ao Pai e voltou-se a Deus. E ele teve todo o privilégio. E ali ele pôde ser uma testemunha viva aqui na terra do que Deus fez na vida dele. Mas Lázaro não teve essa oportunidade de andar assim bem na terra. Ele era um pobre. Mas a palavra de Deus fala que ele recebeu a riqueza na eternidade. E é isso, Deus não olha para o pobre, para o rico separadamente, mas Deus olha como uma alma, como uma vida que precisa de Deus. Então, tanto o rico como o pobre, se entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é salvo. É difícil? É difícil, porque a riqueza toma conta do coração, a ganância toma conta do coração da pessoa, os bens materiais enchem o coração e ele fica cego diante de uma autoridade maior que é Deus. Lá em Atos, o capítulo 7 e 59, nós vemos ali um homem que tinha riqueza. Pode-se dizer que Estevão era da sociedade, mas Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão foi chamado e ele pregava o Evangelho. E ele pregava com ousadia, ele recebeu a unção de levar a palavra de Deus, de fazer milagres e prodígios, e muitas pessoas foram salvas através da pregação de Estevão. Mas ele, cheio do poder de Deus, ele fazia grandes coisas, além de evangelizar com sabedoria, de tal maneira que os seus oponentes não podiam contestar os seus argumentos. As pessoas não conseguiam, condená-lo. Mas Estevão foi condenado, Estevão foi apedrejado. E Estevão não condenou nenhum deles. Naquele momento do apedrejamento, Estevão foi para o céu, porque foi fiel a Deus até o fim. Lá em 2 Coríntios 5:8, Paulo fala: mas temos confiança e despojamos antes de deixar esse corpo para habitar com Deus. Quer dizer, morrer é lucro, é ganho. Se formos apedrejados, é lucro, é ganho. Porque nós temos a Deus, nós partiremos daqui para a eternidade. Quantos missionários no campo não são mortos? Quantos missionários são apedrejados, são lançados numa prisão, estão ali feridos, mas estão fiel a Deus. Estão fiel no nome de Jesus, eles não negam. Ali na China, quantas pessoas que são mortas, igrejas são destruídas. Mas as pessoas ali, aqueles que são cristãos, eles estão nas cavernas ali falando de Jesus, eles estão fiel na palavra de Deus. Porque a gente sabe que o comunismo quer infiltrar no mundo inteiro, trazendo aquela riqueza, entre aspas, enganosa, e tirando o poder de Deus. Querem destruir tudo, mas eles não vão conseguir, porque a igreja está aqui na terra. O Espírito Santo de Deus ainda está aqui na terra.
E é Ele que nos guarda, é Deus que nos guarda, que nos livra do mal. Nós não vamos negar a Jesus, nós vamos até o fim, né, com Jesus. Não existe para o crente nenhum espaço de tempo entre a vida e a morte. Não é que nós vamos morrer aqui hoje e vai ter que acender vela, vai ter que pedir a Deus pelaquela alma que partiu, não. Pedir a Deus é aqui na terra. Buscar a Deus é aqui em vida. Depois que partiu, acabou. A palavra de Deus fala que nós estaremos imediatamente com o nosso Senhor. A morte para o crente leva imediatamente à presença de Cristo. Nós estaremos com Ele para sempre. Sem sofrimento, sem dor, né? sem tristeza, nada, sem morte, não haverá mais nada disso lá. Nós estaremos com Ele. A Bíblia também fala que o verdadeiro crente, vivendo no centro da vontade dele, não precisa ter medo da morte. Ele sabe que Deus tem um propósito para o seu viver e que a morte, quando ela vier, simplesmente não é o fim. É a nossa missão terrena que terminou aqui. E é o início de uma vida mais gloriosa com Cristo Jesus. Então nós não temos que ter medo. Lázaro partiu para a vida eterna. Esse Lázaro, ele era, a Bíblia fala que ele era diácono. Era um homem de Deus. Ele foi um mártir para mostrar a todo mundo, né, que a maldade e que o pecado, ele domina a humanidade. Mas aqueles que são de Jesus, eles permanecem para sempre. Lázaro partiu, mas aquele que ficou com a ganância, com a riqueza, colocou em primeiro lugar os bens, né? Não quer deixar o pecado, não. Quer viver o pecado, quer viver a imundícia. E aí a igreja de Cristo, nós temos que estar orando por muitos homens de Deus que têm caído, muitas pessoas que se diz crente, pastores, têm caído em situações difíceis, amados. Porque deixaram o amor de Deus, abandonaram as coisas de Deus e olharam para o mundo, olharam para as riquezas, olhou para o pecado. Nós temos que ter cuidado com isso. O cristão tem que estar vigiando todos os dias. Nós vemos, muitas vezes, criamos os nossos filhos na presença de Deus e quando eles chegam a uma certa idade, o mundo abraça. Eles vão para a faculdade, vão para os estudos e lá eles aprendem coisas totalmente diferentes daquilo que é o evangelho genuíno da palavra de Deus. E aí é onde que aqueles que são firmes permanecem firmes. E os que são fracos, aqueles que não entram firme na palavra de Deus, acabam se perdendo, se afastando do amor de Deus. Mas aqueles que ainda há esperança, Deus tem um plano na vida de cada um deles. De cada um de nossos filhos, parentes, irmãos que estão longe, Deus tem um plano ainda para a salvação. E por isso que Deus ainda não levou a sua igreja. Ainda estende-se o tempo de Deus. Nós não sabemos a hora nem o dia que Ele vai voltar a buscar a sua igreja. Mas nós sabemos que Ele está estendendo ainda para que muitos sejam salvos. A vinda de Jesus vai ser abreviada. Breve Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Mas esse breve que Deus fala não é o nosso breve. Não é assim. Mas é o breve de Deus. É o tempo de Deus. Nem Jesus e nem os anjos sabem a volta que Jesus Cristo vai voltar. Quando Ele vai voltar. Somente Deus. Mas nós temos que estar vigiando. Temos que estar aqui, preparado. Porque a qualquer momento nós podemos subir. A qualquer momento a sua vida, no piscar de olho, parte daqui para a vida eterna. Então nós temos que estar preparados para estar na presença de Deus. Muitos dos homens de Deus na terra sofreram, foram mortos, foram apedrejados, foram pregados na cruz de cabeça para baixo, sofreram, foram moídos, foram esticados até os ossos dissiparem todos
em cima de tábuas, de máquinas, e foram lançados, foram mortos, mas eles não negaram a Jesus, não negaram. Não negue a Jesus, não negue a Jesus. Seja fiel naquilo que Deus te chamou. Muitas vezes as pessoas estão no meio de pessoas que não são ímpias, que não são crentes, e elas se contaminam, porque elas não têm uma postura de um crente fiel. Elas logo já entram, já participam de conversas que não agradam a presença de Deus. Não quer dizer que você não possa ir numa festa de uma família, num casamento, mas seja você um cristão. Mostre a diferença que você é, mostre quem você é, para que eles possam saber que você é de Jesus. Ali está uma pessoa diferente, porque assim às vezes naquele meio há uma necessidade de você poder falar de Jesus Cristo ali e Deus te usar ali naquele momento. Essa que é a importância do crente, ser fiel até o fim. Esta é a palavra de Deus para nós, ser fiel até o fim, para que Deus possa te receber ali no céu, você fechar e os anjos do Senhor virem te buscar. Estevão foi recebido nos braços do Senhor. O Senhor Jesus ficou de pé. A Bíblia fala que ele recebeu Estevão ali de pé. Olha só, que era um homem que pregava a palavra de Deus com ousadia, não temia. E hoje, os pregadores fiéis ao Senhor, eles não têm que ter medo de pregar a palavra de Deus com autoridade, com ousadia. Você tem que falar do pecado? Tem que falar sim, o pecado leva à morte. Tem que falar das coisas que são erradas sim. Tem que falar sim que a mentira é do diabo. Tem que falar sim, tem que falar que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outras portas, não há outro caminho. Não há outra estrada que leve a Deus. Não são todas as estradas que levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não, só existe um caminho e esse caminho é Jesus. Se não entrar na porta que é Jesus Cristo, não vai ver Deus. Esta é a palavra verdadeira. Esta é a palavra que vem da fonte, que é a Bíblia, a palavra de Deus. É o único livro que até hoje nunca foi destruído. Todos os livros de todos os autores que já passaram por essa terra, às vezes nem existe mais. Mas a palavra de Deus, desde quando ela foi originada até hoje, ela é a mesma, ela não muda. E se o homem tentar mudar esta palavra, uma vírgula sequer, ele receberá a condenação de Deus, porque a Bíblia não pode ser mudada. Como dizem aí, que precisa ser renovada, precisa ser mudada. Isso é mentira do diabo. O diabo que anda fazendo essa astúcia na mente do homem para tentar desfazer aquilo que Deus fez. Mas não vai conseguir, porque Deus, ele é fiel. E até o tempo dele, a sua igreja será arrebatada aqui da terra. Nós devemos estar preparados que o mundo jaz no maligno, que as coisas do mundo já estão aí, né, se rebelando. O inimigo levantando através de pessoas que têm a mente diabólica para dizer tantas asneiras, e o meio de comunicação tem trazido isso. Mas ainda o meio de comunicação tem trazido às pessoas a palavra de Deus verdadeira, pura, santa, para a tua vida, para que você possa ser abençoada, a sua família ser abençoada, os seus filhos, os seus parentes serem salvos através de Jesus Cristo. E esta é a palavra que o Senhor me trouxe neste dia, no nome santo de Jesus Cristo. Eu quero orar por você, quero estar orando agora pela tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por esses momentos, Senhor Deus, a tua palavra sendo falada aqui, pregada, Senhor. Entra nos lares, abençoa, toma nas tuas mãos, Senhor Deus eterno, vidas que precisam de ti. Muitas pessoas têm desejo de se encontrar-se contigo, Senhor, de conhecer a verdade, que elas tenham essa oportunidade. Abençoa, Pai, entra nos lares dos crentes, das famílias, restaura, transforma pelo teu poder, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, abençoa os que estão doentes,
Abençoa, Senhor Deus, os que estão sofrendo, ó Pai eterno, os que estão nos hospitais, os que estão, Senhor Deus eterno, deprimidos, entristecidos, ó Pai. Alcança o mendigo, alcança o que está, Senhor Deus eterno, lançado na sarjeta. Alcança as crianças, guarda as criancinhas de todo mal. Quantas crianças estão nesse tempo, Senhor Deus, sendo desaparecidas, encontradas mortas. Pai, tem misericórdia dessas crianças, salva essas criancinhas. Pai, que os lares delas sejam abençoados, que elas possam encontrar-se, Senhor Deus eterno, contigo, ó Pai eterno. Meu Deus, toma nas tuas mãos as famílias, os casais. Senhor, que os casais sejam firmes, Senhor, na tua presença. Os casais sejam, Senhor Deus eterno, fiéis um com os outros, ó Pai. E até, Senhor Deus eterno, a tua volta, estejamos aqui, Senhor Deus eterno, fiéis a tuas promessas, Senhor. Pois é no nome de Jesus Cristo que eu agradeço. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa todas as igrejas, todos os pastores, e abençoa, Pai, a nossa nação. Abençoa, Pai eterno, Israel. Abençoa, Senhor Deus eterno, as nações que te louvam, que buscam a tua presença. E os missionários que estão no campo, Pai. Abençoa no nome santo de Jesus Cristo. Livra-os de todo mal, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor e até breve.